Senadores, quero saudar a nossa líder, senadora Lídice da Mata, pelo seu pronunciamento. Vou também fazer algumas reflexões, senadora Lídice, sobre os dados da pesquisa feita pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, Habitat, e quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que acaba de fazer, trazendo uma reflexão importante sobre os programas desenvolvidos pelo governo federal, que tem contribuído para reduzir as desigualdades no nosso país. Mas é preciso registrar que, apesar do crescimento econômico que levou o país a ultrapassar o Reino Unido e consolidar o sexto maior produto interno bruto do planeta, o Brasil ainda é uma nação de muitas desigualdades. Segundo o relatório que acabo de me referir, do Programa das Nações Unidas para os Assentos Humanos, Habitat, o Brasil é o quarto país mais desigual da América Latina em distribuição de renda, ficando atrás somente da Guatemala, Honduras e Colômbia. O resultado, no entanto, não é totalmente ruim para o país. O relatório mostra que o Brasil avançou no combate às desigualdades nas últimas décadas. De acordo com o estudo, o país era, em 1990, o número 1 do ranking das nações com pior distribuição de renda. Eu já tive a oportunidade de ocupar essa tribuna para fazer uma reflexão sobre o crescimento brasileiro dos últimos anos, mostrando que entre os BRICS, os países que têm uma condição parecida com o Brasil, em certos aspectos, Brasil, China, Índia, África do Sul, México também, o Brasil foi o país que conseguiu aliar nos últimos anos crescimento econômico com redução das desigualdades sociais. O levantamento Estado das Cidades da América Latina e do Caribe 2012, rumo a uma nova transição urbana, divulgado ontem, aponta a América Latina como a região mais desigual e com maior população urbana do mundo. O relatório projeta que a taxa de população urbana chegará a 89% em 2050. O índice de urbanização brasileiro foi o maior em toda a América Latina, entre 1970 e 2010. Hoje, 86,53% da população brasileira vive em cidades. O rápido crescimento, no entanto, não significou o desenvolvimento das regiões urbanas do país, que sofrem com problemas graves de infraestrutura, de moradia, de transporte, de poluição e de segurança pública. Além disso, 5 cidades brasileiras estão entre as que têm pior distribuição de renda, entre as camadas da população que moram nas cidades. As cidades com pior distribuição de renda são Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. No caso do Distrito Federal, já tive a oportunidade de demonstrar aqui que, se formos considerar o Distrito Federal com toda a região metropolitana do entorno, o chamado entorno de Brasília, toda a região metropolitana do Distrito Federal, essas desigualdades ainda são maiores e mais perversas. O estudo destaca o forte crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro de 1970 a 2009, deixando para trás o México e os países que formam o Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, e cobrando relevância mundial. Hoje, o PIB do país representa 32% do total do PIB da América Latina. Ainda assim, quando se analisa o PIB per capita, o Brasil ocupa uma modesta 13ª colocação, de pouco mais de $4.000 por ano, abaixo da média latino-americana e dos países mais desenvolvidos da região, como México, Chile, Argentina e Uruguai, e até mesmo da Venezuela, que tem economia muito dependente do petróleo. Portanto, mostra que o nosso Produto Interno Bruto per capita ainda está muito aquém das necessidades da população, e nós estamos na modesta 13ª colocação em relação aos demais países da América Latina. O Brasil ainda perde para a maioria dos vizinhos na questão da pobreza. Pouco mais de 20% da população vive em situação de pobreza ou indigência,
percentual maior do que no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Peru. Costa Rica e Panamá também ficam à frente do Brasil com menores percentuais na taxa de pobreza urbana. Entretanto, o número de pobres e indigentes no Brasil caiu pela metade em 2 décadas, e essa é uma grande boa notícia, de 41% em 1990 para 22% da população em 2009. A Argentina e o Uruguai também reduziram pela metade o número de pobres, que hoje são 9% da população em ambos os países. Mas foi o Chile, o grande campeão no combate à pobreza, com redução de 70%, de 39% em 1990 para 12% em 2009, referente a percentual da população pobre no país. De acordo com o pesquisador Eric Fittrup, oficial principal de assentamentos humanos da ONU Habitat, hoje existem 124 milhões de pessoas pobres vivendo nas cidades, o que equivale a cerca de 25% da população total da América Latina. Destes, 111 milhões moram em favelas. O levantamento da ONU Habitat ressalta que, apesar dos problemas e desafios para desenvolver as cidades, o Brasil e a América Latina estão prestes a viver um novo ciclo de transição urbana, que tem como objetivo garantir a melhora fundamental da qualidade de vida nas cidades, com igualdade e sustentabilidade. Isso, sem dúvida, é um grande desafio. O estudo ainda afirma que um dos casos mais famosos e exitosos da América Latina com relação à regulamentação da administração pública das cidades é a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada no Brasil em 2000. A lei impõe um controle na capacidade de endividamento e equilíbrio nas contas públicas e proíbe a acumulação de déficits de um período de governo para outro. Sem dúvida, isso foi um avanço da democracia brasileira, que teve uma contribuição importante do Congresso Nacional e que trouxe mais segurança e mais responsabilidade à gestão administrativa do país. É importante ressaltar ainda, nesse estudo, quando afirma que o Brasil é apenas 19ª nação da América Latina em atendimento a saneamento básico. E essa é uma questão que precisa ser enfrentada com muita coragem, com muita determinação, e deve ser, no meu entendimento, um dos grandes focos do investimento público e das parcerias público-privadas a serem desenvolvidas nos próximos anos no Brasil, que é a do saneamento básico. E aí, mais uma vez, eu quero aqui ressaltar as grandes diferenças entre o Distrito Federal, que é a unidade da federação que tem uma grande parte da sua população atendida por saneamento básico, e a nossa região metropolitana do Distrito Federal, em que uma imensa parte da população não tem acesso a saneamento básico, e isso trazendo consequências inúmeras, especialmente no impacto sobre a saúde pública, sobre a má qualidade da saúde pública e sobre a pressão sobre a rede pública de saúde. Em relação à água, o estudo mostra que, apesar de quase a totalidade do território urbano brasileiro ser coberto por abastecimento de água encanada, ainda há muitos problemas de fornecimento em favelas e em áreas nas periferias das cidades, onde o fornecimento sofre interrupções com alguma frequência. Em relação às favelas, o estudo mostra que o Brasil é o 14º país da América Latina com mais pessoas vivendo em favelas. No país, 28% moram em comunidades com infraestrutura precária, a grande maioria em situação informal. O índice de moradores de favelas no Brasil é mais alto do que a média latino-americana, de 26%. Apesar dos avanços dos serviços públicos, o problema da moradia persiste na América Latina. O déficit habitacional ainda é extremamente elevado. Como ressaltou aqui a senadora Lídice da Mata, nós temos que reconhecer que esses são problemas que se construíram ao longo de 500 anos da história da ocupação do Brasil.
e temos que reconhecer os avanços, especialmente aqueles avanços iniciados no governo do presidente Lula e que têm continuidade no governo da presidenta Dilma Rousseff. Foi assim, foi graças a uma série de políticas públicas, e vou me referir a elas em seguida, que nós conseguimos reduzir a pobreza no Brasil e aliar, ao longo de alguns anos do governo do presidente Lula, algo que parecia impossível: crescimento econômico, com estabilidade financeira, controle da inflação, redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, ampliação do emprego formal. E, na minha opinião, isso se deu em função de algumas políticas que estão sendo mantidas e aprofundadas no governo da presidenta Dilma e que precisam ser aprofundadas, como, por exemplo, o aumento do poder real do valor do salário mínimo. Tendo que essa é a grande política a ser desenvolvida no país, que deve ser continuada, que deve ser aprofundada. É uma política de dignidade e que amplia a capacidade, o poder de compra do trabalhador brasileiro, aumenta o consumo interno e, portanto, também alimenta a roda da indústria, a engrenagem da indústria, e acabam que todos ganham. Ganham os empresários, que podem produzir mais, tem para quem vender, melhora a população, porque as condições de vida da população, dos trabalhadores, que com um salário mínimo de maior valor pode investir em outros bens que estavam distantes do seu consumo, como investimento em cultura, investimento em educação, investimentos numa melhor alimentação. Portanto, eu entendo que nós devemos aprofundar a política de melhoria do salário mínimo. Temos também as políticas sociais, como o Bolsa Família. É muito importante registrar, e agora esse programa com a nova roupagem, com todas as inovações apresentadas pela presidente Dilma no Brasil Sem Miséria, é importante registrar o papel da Bolsa Família no sentido de fazer com que aquelas populações muito pobres pudessem alcançar um nível mínimo de consumo que lhe desse uma boa condição de vida, melhorasse a condição não apenas da pessoa que recebe, da mãe de família, mas de toda a família, das crianças e da família dessas crianças beneficiadas pelo Bolsa Família. Nós vimos aqui que um dos grandes problemas da América Latina é o déficit habitacional, o que faz com que um contingente muito grande da população acabe buscando as alternativas em favelas ou em núcleos habitacionais com pouca infraestrutura. Nesse sentido, importante registrar também o avanço do programa Minha Casa Minha Vida, que, além de se constituir uma oportunidade de investimentos e de geração de empregos, é uma grande oportunidade para que as pessoas mais pobres possam ter acesso a uma casa para morar com dignidade, com um mínimo de infraestrutura. E a gente percebe, ao andar por este país, não é diferente aqui na região metropolitana do Distrito Federal, o grande número de casas que estão sendo construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E por falar em construção, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero registrar aqui com muita alegria uma visita que tive a oportunidade de fazer na última sexta-feira, acompanhado do presidente, do diretor, presidente da SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, num projeto desenvolvido pela SUDECO em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFB de Brasília, o Instituto Federal de Brasília, que é o projeto Mulheres na Construção, onde busca capacitar mulheres para alguns tipos de serviço na construção civil, especialmente o serviço de pintura e o serviço de azulejaria.
E há um dado muito interessante, porque nós temos em torno de 90 mil trabalhadores empregados na construção civil no Distrito Federal e só 3% desses são mulheres. Portanto, apenas em torno de 2.700 mulheres trabalhando na construção civil. Com essa capacitação de mulheres, segundo o presidente do Sinduscom, Júlio Pérez, há uma possibilidade de imediatamente dobrar o efetivo de mulheres trabalhando na construção civil. E ele fez alguns comentários que considerei extremamente interessantes sobre o que significa a mão de obra feminina trabalhando na construção civil. A mulher falta menos que o homem, é mais assídua que o homem, torna o ambiente de trabalho um ambiente mais ameno e não tem resserviço, ou seja, elas são caprichosas, então não há necessidade de refazer um ou outro serviço que, porventura, no trabalho normal, precisaria ser refeito. E esse trabalho, Mulheres na Construção, esse projeto, que deve ser ampliado por todo o Brasil, já será ampliado agora para toda a região geoeconômica, para toda a região metropolitana do Distrito Federal, dobrará o número de mulheres que serão capacitadas no Distrito Federal nesse segundo semestre. É importante registrar, porque, segundo a SUDECO, de cada 15 famílias monoparentais do Distrito Federal, são aquelas famílias que são dirigidas por uma única pessoa, um homem ou uma mulher. De cada 15 famílias, 14 famílias na região centro-oeste são dirigidas por mulheres das famílias monoparentais, o que mostra o alcance social desse programa Mulheres na Construção. E eu gostaria de agregar outro, que a minha experiência como secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalhando com apoio a cooperativas, núcleos de produção, de costura, de bordado, de artesanato, composto quase que exclusivamente por mulheres, e a partir também da minha convivência com o saudoso presidente do nosso partido, Miguel Arraes, eu aprendi que quando se investe nas mulheres, a capacidade de inclusão social, a capacidade de distribuição de renda é muito maior, é muito mais efetiva, porque todo o recurso, todo o dinheiro recebido pelas mulheres é investido na casa, é investido na família, é investido nos filhos, e isso produz um resultado efetivo de inclusão social. Por outro lado, ao investir nas mulheres, ao fazer com que as mulheres tenham a possibilidade de auferir uma renda, há um processo de empoderamento das mulheres na sociedade, na casa, e isso também acaba, além de gerar uma felicidade, especialmente para as mulheres, mas também acaba contribuindo para um ambiente mais pacífico dentro do lar, mais respeitoso dentro do lar. E foi realmente emocionante poder ouvir o relato das mulheres do que tem sido aquela experiência daquele curso, do ponto de vista dos horizontes, das possibilidades que estão se abrindo para a vida dessas mulheres. Cada mulher dessa recebe uma bolsa de R$200 para custear o seu deslocamento, o seu transporte, e esses cursos são cursos de 205 horas, que são oferecidos pelo Instituto Federal de Brasília, em parceria, é um programa da SUDECO, e aqui eu quero cumprimentar o presidente Marcelo Dourado e toda a equipe da SUDECO pela ideia do programa e desejando que ele possa se expandir não apenas pela região centro-oeste, mas também por todo o país. Mas quero registrar também outros programas importantes que têm contribuído para melhorar a condição de vida das pessoas mais simples do nosso país e que certamente, ao longo dos anos, contribuirão para reduzir as desigualdades no país, como também o PRONAF, que ampliou muito a possibilidade de acesso ao crédito para agricultores familiares. Nós, senhor presidente, nós estamos ainda diante de um enorme desafio. Esses dados mostram que
quando a presidenta da República decidiu que o lema do seu governo seria que um país rico é um país sem miséria, é um país sem pobreza, que esse deve ser o grande foco do esforço nacional, que deve unir todas as forças políticas desse país, independente de partidos políticos, todos os setores da sociedade devem ter como objetivo central extinguir a miséria no nosso país, reduzir enormemente a pobreza, construir um país mais igual, um país em que todos tenham acesso à educação de qualidade, tenham acesso a um serviço público de saúde de qualidade, tenham acesso a um transporte coletivo de qualidade. E isso, sem dúvida, tem que ser objeto de uma grande união nacional, de um grande esforço nacional. Portanto, é esse registro que eu gostaria de fazer na tarde de hoje, porque é importante a gente registrar os bons programas do senhor presidente, as boas ideias, para que elas possam se multiplicar no Brasil, para que possa facilitar o alcance desse grande objetivo de acabar com a miséria no nosso país. Muito obrigado.